Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Eu estou agora, nesse momento, respondendo alguém do canal que me fez esse pedido para que eu viesse trazer o verdadeiro significado da apostasia, falar da apostasia. E é como ele disse, pastor, muitas vezes a gente ouve tanto falar da apostasia, mas ninguém fala do significado, da etimologia da palavra. A etimologia da palavra apostasia. E realmente a Bíblia Sagrada, ela traz muitas palavras para que nós possamos entender aquele texto, aquele contexto, a gente precisa de saber o significado daquela palavra difícil. Uma palavra desconhecida que nunca ouvimos falar. Então, apostasia, a etimologia em grego, porque ela é uma palavra grega, está longe de, é sentido de um afastamento definitivo e deliberado de alguma coisa. É uma renúncia de sua anterior fé ou crença. Porque às vezes a gente ouve muito porque a pessoa saiu da denominação tal, então é como se ela apostatou da fé. Não, ela continua na fé. Ela seria uma verdadeira apóstata da fé se ela abandonar Jesus, se ela abandonar as doutrinas bíblicas. Agora, se ela saiu de uma denominação e ela foi para outra denominação, continua congregando, ou então ela continua com a sua crença, a sua fé em Deus, ela não apostatou da fé, tratando-se de fé. Agora, aqui na etimologia da palavra, está longe de, é no sentido de afastamento definitivo, deliberado de alguma coisa. E quando se trata-se da fé, e a pessoa se afasta da fé, se esfria da fé, se desvia da palavra de Deus, volta para o mundo, volta para o pecado, volta para a prática pagã como era antes, então apostatou da fé. Então vamos aqui para os meus rabiscos, minhas anotações. O significado de apostasia na Bíblia se refere ao abandono deliberado da fé. A igreja cristã tem enfrentado casos de apostasia nessa época dos apóstolos. Na primeira igreja dos apóstolos teve muito isso, a igreja primitiva no primeiro século. E se você me faz essa pergunta dizendo, pastor, e qual o significado de apostasia? Apostasia vem do grego e, por ser uma palavra grega, originalmente não é encontrada no Velho Testamento pelo fato do Velho Testamento ter sido escrito em hebraico. Já no Novo Testamento, a palavra apostasia é utilizada apenas 2 vezes. Você vai ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 21, e em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 3. Na referência do livro de Atos dos Apóstolos, eu anotei aqui curiosamente, a palavra apostasia é aplicada se referindo ao apóstolo Paulo. Ele foi acusado maliciosamente de incitar os judeus a se desviar da lei de Moisés. Quer dizer, ele foi acusado pelos judeus de ele levar os judeus a apostatar dos segmentos judaicos. E existem várias referências que tratam a apostasia e trazem advertências sobre os seus perigos. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 3. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 4. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. E 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17. Eu estou trazendo essas referências porque quem quiser
dar um pause e ir abrindo a Bíblia, quem está estudando sobre a palavra apostasia, então é uma boa ideia. Dá um pause, vai na Bíblia, lê. O próprio Jesus adverte acerca da apostasia, destacando que ela cresce em momentos de crise e é motivada por falsos mestres, falsos profetas. Mateus capítulo 24, versículo 9 ao 12, o tempo todo o Senhor Jesus ele está dizendo: acautelai-vos dos falsos profetas, porque os falsos profetas, os falsos mestres, eles incitam ao povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, a apostatar da fé, negar a fé, abandonar a fé. O próprio apóstolo Paulo lutou bastante contra a apostasia dentro das comunidades cristãs de sua época. Ele mesmo relata 2 exemplos de pessoas que apostataram da fé e lhe causaram muitos danos. Eu vou ler aqui para vocês, é em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19 e 20. Olha o que ele diz: conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufragar na fé. Aqui, ó, apostatar na fé, naufragar na fé. Entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Isso está escrito em Timóteo, capítulo 1, versículo 19. E tratando-se da apostasia nos últimos tempos, né? A Bíblia exorta que nos últimos dias a apostasia cresceria no meio do povo. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele avisa os cristãos que a apostasia é um sinal dos últimos tempos, dos últimos dias. Ele ressalta que uma grande apostasia precederá a segunda vinda de Cristo. Eu vou ler aqui também Tessalonicenses capítulo 2 Tessalonicenses capítulo 2, para vocês verem. Vamos lá. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, quer dizer, reunião com Ele é o arrebatamento, é o encontro com Ele nas nuvens, que não vos movais facilmente, quer dizer, que não deixe tirar facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer dizer, alguém passando um espírito, uma palavra, quer por palavra, quer por epístola, quer dizer, quer por carta. No caso de hoje seria quer por WhatsApp, quer por um telefonema, quer por um livro, quer dizer, não deixar-se levar. Continuando, como de nós, como se um dia de Cristo, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então aqui a gente vê agora no final dos tempos de que essa apostasia é um dos sinais da segunda vinda do Senhor Jesus, do Messias. Aí você me pergunta, então de onde vem essa incitação, esse estímulo à apostasia, pastor? Dos falsos mestres. A apostasia é liderada pelos falsos mestres, falsos profetas. Essas pessoas pregam fábulas, alegorias, pregam muito bonito. A internet está cheia. Na verdade, elas proclamam um falso evangelho. É nesse cenário que os cristãos que não têm entendimento vão cair. Quem não tem entendimento vai se perder. Aí você me faz outra pergunta. E qual é a diferença entre a apostasia e a heresia, pastor Genival? Existe uma diferença grande em apostasia e heresia. A heresia é um conhecimento errado da verdade. Na verdade, a heresia é uma interpretação errada das escrituras sagradas. Então, uma pessoa que fala um versículo bíblico sem contexto, ou então manuseando o significado daquele versículo para algo errado, então isso é heresia. Olhe a importância de ler a Bíblia com muita atenção, estudando e aprendendo.
O apóstolo Paulo, ele explica sobre a heresia mais ou menos assim, olha aqui, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 23 ao 26. Vamos ler aqui, ó. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contenda. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, pronto para ensinar, quer dizer, para ensinar tem que aprender, claro, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, aqueles que resistem, que não querem ter mansidão, e instruindo e ensinando, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 23. Eu teria mais coisas para falar sobre apostasia, mas devido ao tempo, olha como o tempo passa rápido, não é verdade? Mas a apostasia, ela não combina com o verdadeiro cristão. E você me pergunta, mas um verdadeiro cristão, ele pode apostatar da fé, pastor? Sim, se ele se apagar, se esfriar, não alimentar o seu espírito com o entendimento da verdade das Sagradas Escrituras, pode acontecer dele apostatar da fé, praticar apostasia. Isso é um fato. De fato, parece claro nas Escrituras que a apostasia é cometida por crentes nominais, quer dizer, pessoas que não têm compromisso. Ou seja, falsos crentes, falsos cristãos que nunca foram verdadeiramente nascidos de Deus. Judas, em sua epístola, descreve bem o perfil dessas pessoas. Ele diz que são pessoas ímpias que se introduzem entre os fiéis, dentro da igreja, e se convertem entre aspas. Quer dizer, parece ser, mas não é. Ele ainda diz que essas pessoas já antes estavam escritas para esse mesmo juízo. Judas, no livro de Judas, capítulo 1, no versículo 4. E assim eu encerro, amigos, dizendo para você de que esse foi um pedido de alguém para mim falar sobre a apostasia. E se vocês que sempre me acompanham, se quiserem fazer algum pedido para mim fazer o estudo e trazer como esse senhor, eu não vou citar o nome dele, que ele não me pediu para mim citar, então ele me pede para que eu viesse falar sobre a apostasia. Então, se você também tem alguma curiosidade, algum desejo de algum assunto, de aprender, então escreve aqui dentro dos comentários, que aí a gente, ou então entre em contato comigo, que aí a gente vai fazer de tudo para ajudar. Tá bom? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Você que gostou, dá um joinha, faça seus comentários aí dentro dos comentários e se inscreva no canal quem ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo.